Eu quero ministrar nessa manhã sobre Marcos capítulo 2, versículo de 1 a 12. Abra a tua Bíblia, Marcos 2, de 1 a 12. Como eu falei aqui no início, a gente teve a nossa conferência, foi uma bênção, foi incrível. E todas as vezes que nós recebemos palavras de Deus, nós nos tornamos responsáveis por elas. Existe um fenômeno que acontece numa conferência que é uma pequena parte, isso historicamente, tem até uma pesquisa cristã que fala sobre isso, que normalmente as pessoas vão para uma conferência, elas são cheias e elas saem dali radiantes, ardendo por Jesus, mas como o fogo no coração delas sempre depende de conferências, até que chega a próxima conferência esse fogo se apaga. Agora pessoas que são incendiadas numa conferência, mas o lugar onde ela continua botando combustível no coração dela não é numa conferência, não dependem de conferência. Numa conferência existe um destravar, mas ao longo dos dias ela continua tendo seu coração aquecido através dos seus tempos devocionais de amor e de vida prática diante daquilo que ela recebeu. Só que infelizmente é uma minoria que vive isso. As conferências, as palavras das conferências, elas têm prazo de duração e acredita-se pelas pesquisas que já foram feitas que dura 15 dias só. Que uma palavra de uma conferência, o efeito na vida dos cristãos é só de 15 dias. Mas eu profetizo na sua vida, na vida de todos, que receberam e passaram por aquele lugar, que as palavras por ali liberadas vão frutificar 100 por 1 no coração de todas as pessoas. Mas disso depende o quê? Uma decisão, uma vida prática, de pegar cada uma daquelas palavras. A gente estava lá em Araçatuba e foi maravilhoso. Cada uma daquelas palavras geram crise no nosso coração e a gente fala assim, eu já sei quais são as coisas que eu preciso fazer e mudar. Não importa o nível que você já esteja vivendo de maturidade, sempre Deus tem algo para fazer e mudar. Sempre Deus tem algo para acrescentar. Eu tenho a impressão de que na vida cristã as pessoas elas fazem uma cisão na sua vida. Quando elas entregam a sua vida a Jesus, elas fazem uma cisão do que é ser salvo, da salvação e da missão. Elas fazem uma cisão. Tem pessoas que acham que elas podem ser salvas e não se engajarem na missão. Isso é um erro teológico monstruoso. Eu não sei não sei se isso é um erro nas pregações, eu não sei qual é o fenômeno que aconteceu, que as pessoas fazem uma cisão disso. As pessoas acreditam que elas podem entregar sua vida a Jesus, serem batizadas e está tudo bem. Se fosse assim, o que aconteceria é que teria um texto bíblico dizendo que você entrega a sua vida para Jesus, é salvo e imediatamente você já morre. E a gente como igreja teria que ter um galpão 3 vezes maior do que a gente tem, só para guardar os caixões nos momentos de apelo, porque a pessoa entrega a vida para Jesus, a gente batiza e já faz sepultamento. Mas não é isso. A vida cristã, entenda uma coisa, quando você entrega a sua vida a Jesus e se batiza, é uma porta que você entrou. Então a salvação ela tem um momento inicial. Então, eu sou salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Salvação é um desenvolvimento, é um processo. Quantos estão entendendo isso aqui? Então o que acontece é, quando eu sou salvo nesse momento, entreguei minha vida para Jesus e reconheci, eu sei que salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, é pela graça. Então é o sacrifício de Jesus. Eu não construí a ponte. Então eu entrego a minha vida para Jesus, eu reconheci que Ele é o meu Salvador, beleza, eu sou salvo. Só que as pessoas fizeram uma cisão, elas acham que pode viver nesse lugar. Mas a Bíblia vai dizer que fé sem obras é morta. E a salvação é pela graça mediante a fé. Então tem um componente, salvação é a junção de duas coisas, graça e fé. Mas se fé sem obras é morta, quer dizer que se eu entrego a minha vida a Jesus e não me envolvo na missão, a minha salvação é questionável. Não é a missão que me salva, não é servir na igreja que me salva, as obras não me salvam, mas as obras são uma evidência de uma pessoa salva. Quantos entendem isso? Então uma pessoa que não coloca a sua fé em movimento, porque uma pessoa que crê em Cristo e recebeu revelação do amor de Deus, inevitavelmente
ela é capturada, os seus olhos são capturados por amor e paixão por Jesus, que elas não se aguentam, é muita riqueza de Deus dentro dela, e ela jorra, e ela brota, e ela flui. É uma fonte, a Bíblia diz que é uma fonte que é plantada no seu coração, e ela começa a jorrar, e ela começa a jorrar, e uma fonte que jorra, tem gente bebendo da fonte sempre. Por que eu estou dizendo isso? Isso é uma introdução para eu ler o texto que eu vou ler com vocês. Marcos 2, de 1 a 12. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, eles removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo, e falando assim: por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Eu não sei você, mas você vai sair dessa manhã aqui dizendo: nunca vi nada igual. Mas não só você, as pessoas que estão do seu lado vão olhar a sua vida e vão falar: nunca vi nada igual. Você crê nisso? Quantos querem isso? Que as pessoas que convivem com você, elas não vão falar: olha que empresário incrível, olha que pessoa incrível naquilo. Não. Elas vão olhar para você, elas vão ver Jesus, a manifestação da glória de Deus na sua vida. Você é conhecido e reconhecido hoje pelo que você faz ou por quem você é? Como você é reconhecido pelas pessoas ao seu redor? Você é reconhecido pelo seu emprego, por aquilo que você faz de bom, ou por quem você é em Cristo Jesus? Essa é uma coisa que gera crise no meu coração já há algum tempo, porque eu quero andar no dia a dia, e eu quero que as pessoas me reconheçam como um homem de Deus, que as pessoas olhem para a minha vida, e quando elas olharem para mim, elas sabem que existe um Cristo, existe esperança, existe um porto seguro, e existe conselhos que podem transformar a vida delas, ali na minha casa, na vida da minha família, na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa. Existe algo que me chama a atenção nesse texto, e eu queria tirar algumas lições para as nossas vidas. O versículo 3 diz assim: vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Eu quero que você imagine a situação desse paralítico. Você sabe que pessoas com problema de mobilidade nos nossos dias, já têm dificuldades, já vivem determinadas situações muito difíceis, mas nessa época não se compara. O paralítico nessa época tinha um destino proposto para ele. Qual era o destino proposto para um paralítico? Mendigar, ser mendigo. Ele precisaria de ajuda, ele não podia se mover sozinho, e ele não podia fazer nada, desempenhar nenhum papel na sociedade na época, até porque a sociedade da época era zero inclusão, zero. Então esse homem tinha um passado que lhe propôs um destino. E o paralítico nessa passagem aqui é a figura dessa pessoa que por si só ela não consegue se achegar a Jesus. Esse paralítico precisava de Jesus? Muito. Sozinho ele ia conseguir chegar? Não. Então qual é a lente que nós vamos colocar nesse texto hoje? Eu quero olhar para esse texto, olhando para esses 4 amigos do paralítico. Então se a gente pudesse mudar o nome da nossa igreja lá para o prédio novo,
A gente botaria Amigos do Paralítico Church, para ficar bonito. Porque Deus nos chamou. Qual é o nosso chamado e qual é a nossa vocação? Não estou falando nosso, porque quando o cara fala nosso, ele fala, é nosso corporativo, tal. Não. É o seu chamado. Você sabia que Deus tem um chamado pessoal para você? E o chamado pessoal que Deus tem para você é conduzir outros paralíticos a Cristo. Pegar pessoas que estão paralíticas e levar a Jesus. Se você é uma pessoa que entende de forma literal, eu vou te explicar o que é paralítico para esse texto de hoje, para essa ministração. Paralítico representa todos aqueles que estão longe ou precisam de Jesus. Representa todos aqueles que estão enfermos em alguma área da sua vida, mesmo que eles não saibam. Eles têm muito dinheiro, têm uma família estruturada, mas estão paralíticos, não conhecem Jesus. Então pessoas paralíticas são aquelas pessoas que estão fora do propósito de Deus. Se paralítico é todo aquele que está fora do propósito de Deus, existe um tipo de paralítico que é aquele que não conhece ainda Jesus. Existe um paralítico que já conhece Jesus, mas mesmo conhecendo Jesus, continua não andando. E eles estão dentro das igrejas. Tem um monte de paralítico vindo nos cultos e não falta um culto. Tem um monte de paralítico indo para células. Tem um monte de paralítico no staff, nas áreas da igreja servindo. Tem muito paralítico. Eu não estou falando só da nossa igreja agora, estou falando de forma geral da igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a terra. Tem muito paralítico. Porque o cara acha que ser paralítico é ele se envolver com o serviço do dia a dia da igreja só. Não tem nada a ver com isso. Você é alguém que tem conduzido pessoas a Cristo? Olha para a tua vida, faz uma autoanálise. Você é alguém que tem conduzido pessoas a conhecer Jesus e o seu propósito, e o propósito dele? A atitude desses 4 amigos do paralítico me constrange. Porque eu e você deveríamos ser esses amigos. Eu e você deveríamos ser essas pessoas que pega pessoas doentes, pessoas desesperadas, pessoas perdidas, e nós sabemos do que Jesus é capaz. E quando nós sabemos do que Jesus é capaz e sabemos o que essas pessoas estão vivendo, nós não medimos, põe negrito, sublinha, põe itálico, não medimos esforços. Nós não medimos esforços, porque nós sabemos do que o nosso Jesus é capaz. Se você tem uma enfermidade grave, e você sabe que tem um médico só no planeta, que é capaz de te curar, o que você faria? Vamos melhorar a pergunta. Tem um filho, você que é casado, isso faz mais sentido para você que tem filho. Você tem um filho que tem uma doença terminal grave, você sabe que tem um médico no planeta que é capaz de curar o seu filho, o que você faria? Não, mas você vai ter que vender sua casa, você vai ter que vender todos o carro que você tem, você vai ter que pegar dinheiro emprestado no banco, e ainda não é suficiente porque tem fila de espera. O que você faz? Nessas horas eu chamaria a pastora Renata, eu falei assim: Renata, eu preciso de uma consulta com esse médico. Ela daria um jeito, sabe, ela ia chegar lá e já ia dar um jeito, ia conversar e convencer, porque são pessoas que têm noção da urgência e sabem que aquela pessoa pode resolver. Quantos entendem isso? Posso falar isso para você? Isso está acontecendo com a gente todo dia. Jesus é a solução, Jesus é a resposta, Jesus é o Senhor dos senhores, Jesus é o médico dos médicos, Ele é o Deus todo-poderoso, e nós temos pessoas ao nosso redor que estão nessa condição. Aí eu falo para você, se a gente não toma uma atitude, como é que eu chamo uma pessoa? Qual é o adjetivo que eu uso para uma pessoa que está indiferente a outra, que está sofrendo, e que eu posso resolver o problema dela? Como eu chamo? Egoísta. Talvez seja o melhor adjetivo. Sabe, gente, Deus está querendo chacoalhar as nossas vidas como igreja, porque você precisa entender, você acha que está tudo bem, eu sou salvo, aleluia,
mas não faz diferença na sociedade. Eu sou salvo. E não, aliás, não é que não só não faz diferença, tem muitos que faz diferença para o mal. É um péssimo testemunho. Se você for conversar no trabalho da pessoa, era melhor que ela não tivesse lá, porque se ela estando lá, ela está envergonhando o nome de Cristo ainda. Já parou para pensar nisso? Como é que resolve esse problema? Arrependimento. Como é que resolve isso diante de uma palavra? Porque agora, quando nós recebemos a palavra de Deus, nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós ouvimos. O que me chama a atenção nesses 4 amigos é que eles não desanimam no meio da jornada. Eles não desistem diante das dificuldades. Esses caras não estavam buscando por eles. Preste atenção, eles não foram no culto por causa deles. Eles foram no culto buscar capacitação, mas eles foram no culto porque eles estão pensando no amigo. Eles foram no culto por causa do amigo. Eu não sei se isso faz sentido para você. Quando você vem para um culto, meu irmão, hoje Deus está querendo fazer um mindset na sua cabeça. Quando você vem para o culto, você vem no culto para adorar a Deus, aleluia. Você vem para honrar, você vem para fazer isso. Mas mais do que isso, quando você vem no culto, você vem para buscar uma bênção, para Deus falar com você, ou você vem para se capacitar, para poder tocar outras pessoas? A gente estava numa conferência lá em Araçatuba, eu gostei de um exemplo que o Douglas Gonçalves falou. Ele falou assim: quantos pais amam seus filhos? Eu vou fazer essa mesma pergunta e você vai levantar sua mão. Quantos pais aqui amam seus filhos? Amém. Que legal. Você está se alimentando bem? Você como pai, fazendo uma dieta legal, fazendo exercício físico? Eu estou exagerando no exemplo que ele deu lá. Você está fazendo isso? Não, então você não ama seu filho. Como assim? Porque é fácil dizer que você ama seu filho, e num momento de crise, de um assalto, você põe o peito na frente. Mas Deus quer que você morra pelos seus filhos todo dia. Sabe de que jeito? Se cuidando, sabendo para que você não tenha uma morte súbita, por exemplo. Para que você não tenha um infarto. E para que, se um dia, Deus queira que não, mas se um dia seu filho precisar de um transplante de rim, você é saudável para transplantar o rim para ele. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Na vida cristã é a mesma coisa. A gente diz que ama, que faz, mas não faz. Porque Jesus morreu na cruz. O que Ele quer de você? Uma pequena morte. São pequenas mortes. Sabe quando você chega em casa cansado e você precisa morrer um pouquinho para poder ir lá no seu filho, orar com ele, ministrar na vida dele e colocar ele para dormir? E você não faz? Como é que você diz que você ama o seu filho se você não ministra na vida dele? Você não morre um pouquinho por amor da vida dele e pelo futuro mais importante dele, que é a eternidade. Os 4 amigos aqui, eles têm esse coração. Eles não estão indo na igreja para receber, eles estão indo na igreja para se capacitar, para poder levar outro. Ele está sempre pensando no outro, ele está sempre pensando naquele que é próximo dele. Quantos estão entendendo? Digam amém. Não me deixa sozinho. Um dos problemas dos cristãos é exatamente isso. Eles estão fazendo as coisas pensando primeiro em si, e segundo, eles quando fazem na igreja, estão esperando recompensa e reconhecimento. Isso é uma criança espiritual. Tem um monte de cristão que às vezes quando eu vejo eles dando piti na igreja, na realidade eu enxergo assim, de verdade, eu não estou brincando, eu olho para ele, eu vejo uma chupetona bem grande assim na boca dele assim. Quanta infantilidade. Sabe por quê? Porque cristãos maduros que têm tempo com Deus no seu quarto, no seu dia a dia, eles sabem que eles não precisam receber nada de ninguém. Eles já receberam de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então quando eles fazem, e eles não recebem nada em troca, aliás, não é que eles não recebem, eles recebem ainda traição. Eles recebem crítica. Sabe o que eles fazem? Eles continuam amando e se dedicando ao outro, mesmo assim, porque é isso que Cristo faria.
A Bíblia diz que ferro com ferro se afia. Nós precisamos nos exortar, a Bíblia diz isso, nos exortar mutuamente, corrigir a rota um do outro. Por isso Deus levanta líderes, pessoas mais maduras que nós, para nos orientar, nos dirigir, nos discipular. Isso tudo faz parte do processo. Mas o que é interessante é que nós precisamos entender que essas coisas que acontecem em nosso meio, nós somos família. Família tem problema, família tem luta, família tem dificuldade, tem estresse, mas ninguém abandona ninguém. Ninguém deixa ninguém de lado. Sabe, uma das coisas que eu aprendi agora nessa conferência lá, é uma frase que, acho que foi o pastor Cezinha que disse, se eu não me engano. Ele falou assim: resultado não é fruto. Tem gente no reino de Deus buscando resultados. Resultado não é fruto. Repete isso comigo: resultado não é fruto. Por que resultado não é fruto? Porque tem um monte de gente que vai se apresentar diante de Jesus com resultados. Curei, fiz, expulsei, tive um ministério fantástico. Você viu quantas vezes eu cantei? Você viu o que aconteceu quando eu ministrei? Gente curada, chorando e tal. E a pessoa acha que ela está aprovada por Deus. Não, ela está sendo usada, mas ela não é aprovada às vezes. Ela apresenta o currículo, o resultado, mas isso não significa que ela dá fruto. Espera um pouquinho, para a gente poder entender isso, a gente precisa entender o que é fruto. Fruto é tudo aquilo que você produz e não se alimenta dele. Então o que é fruto? Fruto é tudo que eu faço para o reino de Deus e que eu não recebo nada em troca. Nada. Talvez por isso eu tenha um pouquinho de dificuldade com honra. Porque se eu estou sendo honrado, eu estou recebendo alguma coisa. E aí eu preciso sempre tratar meu coração e falar: Deus, essa honra é tua, a glória é tua. Porque o que acontece, meu irmão, é que tem muita gente que entra na vida cristã e quer servir no corpo de Cristo, e quer fazer as coisas no reino de Deus, porque no fundo ela é uma órfã, e ela precisa de aplausos, ela precisa de reconhecimento. E na realidade o que Deus quer são homens e mulheres que deem frutos. Você já viu uma árvore? Imagina uma laranjeira, você chega, tem laranja. A laranja, quando ela dá laranja, ela come da sua própria fruta, não? Não! É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Que a gente alimente as pessoas, que a gente dê frutos, mas a gente não come do nosso próprio fruto. E você viu alguém chegar na laranjeira e falar assim para a laranjeira: uau, laranjeira, que incrível que você é. E aplaudir assim, que lindo, que maravilhosa. Vou deixar uns presentes aqui para você. Vou te mandar mensagem no WhatsApp. Agora você imagina, isso vai mudar o fruto da laranjeira? Não. Se você chegar no dia seguinte lá, pegar uma laranja assim, virar as costas para ela, pegar brutamente assim, olhar para ela feio e falar assim: isso aqui não é mais nada que sua obrigação, viu? Eu vou vir sempre aqui pegar. E ai de você se não der fruto. E sair, na próxima estação, ou no próximo mês, enfim, ela vai continuar dando fruto ou não? Ela vai deixar de dar fruto porque você falou mal dela? Você foi chamado para fazer a mesma coisa. Dar fruto independente das estações ou daquilo que você está recebendo. Resultado depende de circunstâncias, fruto não. Eu posso ouvir um amém? Amém. Esses amigos do aleijado, do paralítico, eles olhavam para aquele homem, eles olhavam para o amigo, e eles olhavam e falavam assim: ele não pode ficar paralítico, eu não vou parar enquanto ele não resolver, e a gente não levar eles a Jesus. Eu me identifico com esses caras. A gente não pode parar, a gente não pode desistir, porque muitas pessoas precisam de nós. Aliás, elas precisam de Jesus, mas nós carregamos Jesus. Cada pessoa dessa cidade que precisa se encontrar com Jesus, ela precisa de você. Sabe o teu parente que ainda não conhece Jesus? Ele precisa de você. Sabe aquela pessoa que você trabalha, o teu vizinho? Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia tem uma descrição a respeito do inferno, mas eu considero que é uma descrição sucinta do que é o inferno. É muito sofrimento mesmo.
Mas se a gente pudesse dar uma incrementada para dizer o que é o sofrimento do inferno, eu já queimei o pé uma vez, e criou uma bolha na hora. Cara, é uma dor tão aguda, e uma das melhores descrições do inferno é que lá é um lago de fogo e enxofre e tudo mais, né? E fala sobre fogo. Por quê? Porque eu acho que o ápice da dor, a dor mais aguda que tem, eu conversando uma vez com um médico, é a dor de queimados, de pessoas que são queimadas. É o ápice da dor. Eu queimei o pé e nem foi uma queimadura assim, uau, tão grave. Gente, eu estava em Campos do Jordão, estava 1 grau abaixo de zero naquela noite. Eu tive que dormir a noite inteira com um pé dentro de uma bacia com água e gelo, para poder diminuir um pouquinho da minha dor. Era algo insuportável, eu nunca tive uma dor tão aguda. Você consegue imaginar um ápice da dor emocional, espiritual, a separação de Deus? Isso é o inferno. E um pastor falou, eu vou incrementar um pouquinho mais, e é sozinho. Não, sozinho não, vai ter um monte de gente, sim, mas provavelmente você vai ficar com a sensação de solidão, porque toda vez que você está sofrendo, e está vendo outra pessoa sofrer, isso já é consolo. Então é um sofrimento eterno sozinho. Aí o seu parente, o seu funcionário, o seu amigo, está indo para esse lugar, e você não está nem aí. Esses homens, eles olhavam para o paralítico, e eles falavam assim, não, nós não vamos parar até conseguir. Cada pessoa dessa cidade precisa se encontrar com Jesus. Tem um pastor nas Filipinas, um americano que foi para lá e fundou a maior igreja hoje das Filipinas. A igreja dele tem acho que mais de 150 mil pessoas, e ele fala o seguinte, a minha igreja nunca será grande o suficiente enquanto tiver uma pessoa na cidade que não conheça Jesus. Sabe, esse comissionamento, é esse chamado, é isso que queima no coração. Se você é um cristão, meu irmão, isso tem que queimar no seu coração. Se você vai para a presença de Deus e ora diante de Deus e rasga o teu coração na presença de Deus, e Ele fala com você nesse lugar, Ele está transferindo a cada dia o coração dEle para você. Se esse arder, se esse choro, se esse clamor não está no teu coração, se essa vontade desses 4 caras, esses 4 amigos do paralítico não está no teu coração, nós precisamos rever a nossa fé e o nosso tempo com Deus. Você tem que ter esse clamor, eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir dos meus amigos, eu não vou desistir dos meus parentes da minha cidade, eu não vou desistir do meu país, eu não vou desistir. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Não foi fácil conduzir o paralítico até Jesus, tinha empecilho, mas eles não pararam, teve perseverança, teve estratégia. Quando você quer fazer ou comprar algo que você gosta muito, quais os sacrifícios que você faz? Quando você quer muito uma coisa, quais são os sacrifícios que você faz? Por uma casa, por um carro, por uma situação, não sei, quais são os sacrifícios que você faz? Se você quer um corpo bacana, quais são os sacrifícios que você faz de dieta? Quais são os sacrifícios que você faz de treino? Quais são os sacrifícios que nós fazemos por várias coisas? Quais são os sacrifícios financeiros que você faz para poder fazer uma cirurgia plástica? Quais são? Tô aqui bombardeando aqui você. A Bíblia diz, onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. A pergunta é, quanto investimento você faz para ganhar alguém para Jesus? Qual o investimento que você faz para levar pessoas paralíticas até Jesus? O quanto você tem insistido com seus amigos que são paralíticos? O quanto você se importa com seus amigos que estão paralíticos espiritualmente? Uma coisa que eu aprendi é, quem não para por uma pessoa não está apto a liderar multidões. Essa geração que nós vivemos é a geração dos influencers. Dentro das igrejas, as pessoas elas querem liderar multidões, elas querem relevância. O que esconde isso? Um sentimento de orgulho, de querer honra e glória humana. Quem não para por uma pessoa não está apto a liderar multidões. Nós precisamos amar uma pessoa, porque aquele que ama um, ele ama 10. Aquele que ama um, quando ninguém está aplaudindo, ele ama 1000, ele ama.
Você é aquele que precisa ser cobrado para fazer as coisas? Ou você é inspirado? Você é daquele que age ou reage? Você é aquele que precisa sempre que o pastor, o líder de célula e a igreja sempre te desafie para você sair da inércia? Ou você é aquele que, nos seus tempos com Deus, Deus tem te movimentado para esse lugar? Douglas falou assim, lá com a gente, que o pastor Pedro Borges falou assim para ele: qual é a única maneira de salvar um pão, Douglas? E ele falou: pô, não sei, qualquer resposta que eu der eu vou errar aqui. Qual a maneira? Tem um pão na sua frente, qual é a única maneira de salvar esse pão? Esse é um pão. Como que você salva ele? Partindo e comendo. A gente comendo ele, é a única maneira que salva o pão. Você não salva o pão botando ele na gaveta. Sabe por quê? Porque ele vai embolorar. A nossa vida cristã é como esse pão. Deus te chamou à existência, Deus te trouxe a esse lugar com um propósito e com um chamado de partir, repartir a sua vida, para que você possa alimentar outras pessoas, aquilo que você carrega de Cristo, porque crente parado está embolorando. Olha para o teu irmão, faça duas declarações, uma vai ser linda, mas a outra nem tanto. Você vai falar assim para ele assim: você é um pão. A pergunta é: você está embolorado? Levanta o braço dele aí, vê se tem um pouquinho de bolor. Olha atrás da orelha aí, vê se tem bolor aí. Quantos querem repartir a sua vida? Quantos querem fazer a diferença nessa sociedade? Ah, pastor, mas olha, você não sabe a minha história, você não sabe o momento que eu estou vivendo, você não sabe a minha escassez. Parece Moisés falando com Deus: não, mas olha, eu. E aí Deus falava, toda pergunta de Moisés, toda frase, todo argumento para Deus, Deus falava assim: eu sou. Quando você cria argumentos contra Deus, para não fazer o que Ele te pediu para fazer por causa da situação que você está vivendo, você está dizendo que a obra realizada depende de você e não dele. E Ele está falando: não depende de você, depende de mim, sou eu quem faço através de você. Eu só preciso do teu sim, eu só preciso do teu sim. É Deus quem faz. Me ajuda a pregar para o teu irmão e fala assim: é Deus quem faz. Vendo, o texto diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filhos, os seus pecados estão perdoados. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que a fé daqueles homens foi vista. Jesus viu, vendo a fé. Então, fé não é um sentimento. Fé é algo prático que tem que ser percebido e visto, visível. Por isso que a Bíblia vai dizer que fé sem obras é morta. Porque fé tem que ser vista, tem que ser percebida. A pessoa fala: eu tenho fé, ok, me mostra a sua fé, me mostra o que você está fazendo. Fé tem que ter ação, fé tem que ter movimento. A salvação em Cristo Jesus é pela graça mediante a fé, e fé implica numa mudança de comportamento, numa mudança de atitude, numa entrega, para dizer para Deus assim: Deus, eu quero gastar a minha vida por causa do Senhor. O que você vê na sua vida para 2024 ainda, nesse segundo semestre? O que Jesus vê em você para 2024? O comportamento desses 4 amigos estava pautado na fé que eles tinham em Jesus. Então preste atenção nisso. Eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam que a solução estava na mão de Jesus. Então o que eles fazem? A fé deles torna cada um deles imparável. Eles não param no meio do caminho, porque eles sabem quem Jesus é. Eles sabem do que Jesus é capaz. Quando nós temos vergonha de compartilhar nossa fé com as pessoas ao nosso redor, é porque de fato existe talvez uma idolatria no nosso coração. Vergonha, medo da exposição, várias coisas. E você está sempre colocando os seus sentimentos, os seus traumas,
aquilo que vão pensar de você na frente de Deus e daquilo que Deus pediu para você. Entenda, eu vou repetir isso para você. Você, de forma pessoal e particular, todos nós aqui, eu e você, todos temos um chamado pessoal e particular para poder levar paralíticos à presença de Deus. Puxa, eu amo tanto aquela pessoa, eu amo tanto ela, eu faria qualquer coisa por ela, mesmo, verdade. Você apresentou Jesus para ela, você mudou a eternidade dela. Para onde ela vai pós-morte? O que vai acontecer com ela? O maior presente que nós podemos dar e entregar às pessoas é Jesus, é levar Jesus a essas pessoas. Antes de encerrar, você sabe que aquela passagem bíblica que tem Jesus atravessando o lago de Genezaré, chegando em Gadara, ali onde tinha Decápolis, 10 cidades, e ali tem um endemoniado, e quando Jesus se achega naquele lugar, ele vai para aquele lugar, os demônios que estão ali, a Bíblia diz que é uma legião que tem ali dentro. Segundo o Império Romano, legião eram 12 mil homens no Império, então eram milhares de demônios dentro daquele jovem. E os demônios, quando vem Jesus chegando, eles correm até Jesus e se jogam e se prostram. Milhares de demônios se prostram diante de quem Jesus é. Cara, isso mexe comigo. Eu fico imaginando essa cena. Sabe, é como ter um exército gigantesco assim de demônios, mas quando eles veem Jesus, eles não têm outra reação a não ser se prostrar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E eles sabem que Jesus vai expulsá-los. Vocês lembram da história? E aí eles falam assim: Jesus, não nos permita, não nos tire dessa região, nos deixa nessa região. Nós vamos sair do menino, mas nos deixa aqui nessa região. E aí acontece o que? Aquele fenômeno, não é verdade? Que Jesus expulsa todos aqueles São Paulinos e manda para dentro dos palmeirenses, e eles se matam lá. E aí, nessa hora que o menino é liberto, o menino vem a consciência, o menino fala o que para Jesus? Eu quero ir com você. E Jesus fala assim: não, você vai ficar aqui, é aqui que você vai ficar. Por que Jesus pede para que ele fique naquele lugar? Sabe por quê? Porque ainda tinham demônios governando e estavam naquela região. Existiam demônios naquele lugar, naquela região. E aquele homem, aquele jovem, estava querendo sair de lá. Jesus falou: não, aqui é o seu lugar, porque é nesse lugar que eu vou levantar e vou fazer um avivamento através da sua vida. Então, onde o reino das trevas tem tentado governar, é onde os meus filhos têm que entrar. Eles não têm que procurar um lugar mais fácil, eles não têm que procurar uma facilidade, eles não têm que abrir mão das coisas, mas eles têm que procurar onde é o lugar. Ontem, lá na conferência, o pastor estava falando assim, uma coisa que me chamou a atenção, que esqueci o nome do missionário nos Estados Unidos, que disse que uma amiga dele, que é professora, uma professora muito boa, foi aprovada num concurso, que era uma vaga só, é o melhor colégio dos Estados Unidos, em que ela ia dar aula no colégio, e ela fez o concurso e passou. E aí o missionário virou e falou assim: não, para um pouquinho, eu não entendi, você é uma boa professora? Ela falou: claro, olha, eu passei nesse concurso, centenas de pessoas disputando a mesma vaga e eu passei, eu sou uma boa. Ele falou: mas se você é tão boa como cristão, se você é tão boa, você não deveria ir para o pior colégio e não para o melhor? É uma reprogramação de mente, meu irmão. Por que ela queria ir para o melhor? Reconhecimento. Por que ela queria ir para o melhor? Recurso financeiro. Quando nós somos filhos de Deus, nós não estamos buscando o que é mais fácil. Quando nós somos filhos de Deus, nós estamos buscando o propósito de Deus. Gente, eu estou dizendo isso para você, é uma reprogramação de mente. O Evangelho tem que gerar essa mudança, essa transformação na nossa mente e no nosso coração. Se isso acontece numa igreja como a nossa, a gente não muda só uma cidade, a gente muda o estado de São Paulo. 4 amigos, um em cada ponto,
Se um desiste, dava para colocar o rapaz lá e descer ele pela cobertura? Provavelmente não. Isso fala de unidade. Não adianta os líderes apaixonados da nossa igreja quererem muito e você, que chegou faz pouco tempo, não querer. Quando existe unidade, a Bíblia diz que onde existe unidade, Deus ordena a bênção. Tem muitas pessoas que acham que elas estão vindo para o culto, e elas estão vindo para o culto para o quê? Para poder receber favor de Deus. E não que Deus não favoreça, não que Deus não realize, não que Deus não se importe com você, Ele se importa. Mas o grande prazer de Deus é quando os seus filhos se reúnem e eles em unidade mantêm esse relacionamento de amor e unidade para com Deus, mas eles estão unidos, eles se importam uns com os outros. Os nossos cultos têm que ser lugares de manifestação da unidade, onde nós nos importamos um com o outro, porque nesse lugar Deus ordena a bênção. Você quer muito ser abençoado? Quantos querem de verdade ser abençoado? Então não peça a Deus, sabe o que você faz? Caminhe em unidade, porque quando Deus vê unidade, Ele bênção, bênção. Os salmos dizem isso. Deus ordena sua bênção onde há unidade. Quero pedir pessoal que vai servir a ceia vir à frente enquanto eu vou encerrando. A palavra de Deus diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Jesus, para. Meus pecados estão perdoados? Eu sou paralítico. Como assim meus pecados estão perdoados? Eu estou sem andar. Como assim meus pecados são perdoados? E o problema da minha família? E o meu problema financeiro? E o meu problema de saúde? E o meu problema emocional? E o problema que eu estou vendo com os meus filhos? Como assim os meus pecados estão perdoados? Você não entendeu ainda? Que o que você precisa é ser perdoado dos seus pecados, que é o que te separa de mim. Porque quando você me tem, aí você tem tudo que eu posso proporcionar para você. Você tem tudo. Aqueles homens, aqueles caras, eles estavam olhando, os mestres da lei estavam questionando essa fala de Jesus. Como assim? Ele está dizendo que ele perdoa pecados. Mal sabia eles que era mais fácil para Jesus levantar um paralítico do que o perdão dos pecados. Sabe por quê? Porque perdão de pecado implicava diretamente na morte dele na cruz, e eles não sabiam disso. Era um Deus encarnado recebendo toda a dor. Sabe aquilo que eu acabei de falar do inferno? O inferno repousou sobre Jesus na cruz, e ele sentiu tudo aquilo para carregar o meu e o seu pecado. Então quando a gente pensa sobre eternidade e pensa sobre perdão de pecados, isso é mais importante do que qualquer favor que a gente possa receber. Agora é do caráter de Deus que quando a gente tem intimidade com Ele, e nós somos da comunidade da comunhão dos salvos e dos filhos de Deus, quando você tem Deus, você também tem tudo que Ele pode fazer. É do caráter de Deus te abençoar. Aqueles homens, Jesus diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Algum tempo atrás eu pregando sobre outro paralítico. É interessante como Jesus com os paralíticos, ele sempre tinha a mesma fala. Ele sempre falava assim, aquele à beira do tanque de Betesda, ele faz a mesma coisa. Ele fala assim: pega a sua maca, levanta, anda, pega a sua maca e vá. Talvez se fosse eu ia falar: esqueça a sua maca, larga a sua maca, deixa a sua maca para lá. Seu passado não mais existe. Deus tem uma nova história para você, aleluia. Mas sabe o que Jesus fala? Pega a sua maca, põe debaixo do braço e sai andando por aí, porque a sua maca é o seu testemunho. Existem outros paralíticos que precisam saber que eu continuo levantando paralíticos. Existem outros paralíticos por aí que precisam ouvir o seu testemunho. Existem casamentos destruídos que precisam ouvir o que eu fiz no seu casamento.
Existem outros pais chorando pelos seus filhos, e eles precisam saber o que eu faço na vida de alguém. Você precisa carregar a sua maca. O que Jesus estava dizendo para aquele homem é: a tua história agora não te carrega mais, mas você carrega a sua história, porque agora você me tem na sua vida. Quantos querem carregar a sua maca para poder ministrar na vida de pessoas? Pastor, eu não sei muito da Bíblia, eu não sou muito capaz, mas você tem um testemunho, você tem algo que Jesus fez na sua vida, você sabe o que Ele fez, você sabe quem Ele é. Só reparta, só compartilhe, só fale assim: olha, esse Jesus fez isso na minha vida. Foi isso que Jesus falou: sejam minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, sejam testemunhas. Quantos estão dispostos a ser testemunhas? Você pode ficar em pé? Hoje é um dia de ceia, e eu quero só recapitular algo com você. Ceia é um memorial, Jesus instituiu isso. Por quê? Porque Ele queria que nós sempre, quando estivéssemos nesse momento, a gente se lembrasse do que Ele fez, não apenas para ter gratidão. Qual é o objetivo da ceia? Responda para você mesmo. Qual você acha que é o objetivo da ceia? Sabe qual é o objetivo da ceia? O objetivo da ceia é que quando você participa, você lembra do que Jesus fez, você lembra do que Ele fez na sua vida, e você lembra do que Ele derramou para que você fizesse. É o pacote completo da salvação. É a porta, é o caminho e é o destino. É a salvação e a missão. Quando você está participando do cálice do pão, você está fazendo uma autoanálise. O apóstolo Paulo vai nos ensinar a fazer uma autoanálise do nosso coração, dos nossos comportamentos. Tem a ver com santidade, mas tem a ver com a missão. Quem Jesus é para você vai definir a revelação que você tem dele, e daquilo que Ele fez na cruz vai definir a forma como você age e reage no seu dia a dia. Eu quero lembrar você, nessa sala onde Jesus celebrou a ceia com seus discípulos, minutos antes de Ele sentar na mesa e ter a ceia, lembra o que Ele fez? Ele pega uma toalha, põe na cintura, pega uma bacia d'água e começa a lavar o pé dos discípulos. Na mesma noite, momentos antes, alguns minutos antes. Lembra quando Ele vai lavar o pé dos discípulos? Pedro fala: não, eu não sou digno. E Ele fala assim: Pedro, você não tem parte comigo se você não me deixar lavar os seus pés. Por quê? Porque essa função era a função de um escravo. Os escravos na época que faziam isso. E Jesus é o Senhor e Mestre. E aí o que Jesus fala? Vocês me chamam de Senhor e Mestre. E é verdade, eu sou. E eu estou fazendo isso sendo Senhor e Mestre. Façam vocês também uns aos outros e aos seus irmãos. O Evangelho de Jesus, a igreja de Jesus, ela tem que ser conhecida como o povo da bacia e da toalha. A gente tem que ser conhecido e reconhecido como o povo da simplicidade, da humildade, o povo que serve. É isso que Deus derramou sobre as nossas vidas e nos ensinou um pouquinho antes da ceia. Então o que Jesus está falando é: nesse tempo de ceia, se lembre que eu te chamei para servir, eu te chamei para amar, eu te chamei para tocar a vida das pessoas, eu te chamei para testemunhar na vida de outras pessoas. Pastor, estou vendo um tempo de ansiedade, angústia, depressão. Eu vou te dar um remédio que vai resolver o seu problema nessa área. Eu vi já dezenas, para não dizer centenas de pessoas sendo curadas nessa área. Sabe o que? Leia Isaías 58 e sirva ao Senhor. Eu vi pessoas que, quando elas mergulharam no propósito de Deus e servindo pessoas, elas foram curadas da sua ansiedade, da sua depressão. É um fenômeno impressionante. E isso é bíblico, inclusive. Leia Isaías 58. A gente não tem tempo aqui para ler. Então assim,
Meu irmão, você precisa entender que não é assim, não é que você recebe a capacitação e faz. Você faz, e enquanto você faz, Deus te capacita. Davi não pediu para crescer músculo para lutar com Golias. Ele foi para lutar com Golias com as armas que ele tinha, e Deus veio em favor dele. Reino de Deus, sempre na Bíblia você vai ver isso. Por quê? Porque o justo se move pela fé. É fé. Você age e Deus acrescenta. Dentro disso eu quero que você participe da ceia. Enquanto você estiver participando do pão e do cálice, eu creio que o Espírito Santo vai vivificar essa palavra que está sendo liberada sobre você. Eu tenho certeza que Deus talvez vai gerar crise em alguns corações aqui, e Deus vai te levantar para ser uma manifestação da glória dele, onde você vive, onde você mora, onde você trabalha, em nome de Jesus.